Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, que ela andava diferente. E isso andava. Eu já tinha notado, já fazia algum tempo. Tudo bem que a minha mãe, ela sempre foi uma mulher que gostou de se cuidar, sempre de bem com a vida, alto astral, sempre gostou de se arrumar. Mesmo quando estava ali em casa, ela gostava de estar sempre bonita, né? Bem vestida. Mas nos últimos tempos alguma coisa a mais existia. Repito, ela andava diferente. E olha, não é porque é minha mãe não, viu? Mas eu sempre tive orgulho dela. Mulher batalhadora, mulher trabalhadora, sabe, parceira, companheira. Ela deu um duro tremendo para me criar depois que o meu pai faleceu. Depois que ele morreu, a mãe nunca mais quis se envolver seriamente com homem nenhum. Tipo assim, trazê-lo para morar ali com a gente, por exemplo. Claro que ela teve um ou outro namorado, um paquera, mas nenhum teve tanta importância a ponto de ela pensar em se casar de novo. Só que, não sei, naqueles últimos tempos, alguma coisa diferente estava acontecendo. Porque, é como eu já disse, ela andava se cuidando mais do que o normal. Né? Estava feliz, estava sorridente, mais animada. Eu não sou boba, até porque também sou mulher, e tinha quase certeza de que toda aquela alegria só podia ter um motivo. Ela devia ter arranjado algum namorado novo, ou pelo menos um paquera. E até mais do que isso, pela sua cara, devia até estar apaixonada. Olha, por um lado, mesmo que eu não tivesse certeza, porque por enquanto era apenas uma suspeita, mas por um lado eu fiquei até feliz. Até porque tudo o que eu mais queria na vida é que a minha mãe arranjasse alguém que fosse seu companheiro, seu parceiro de vida. No entanto, por outro lado, eu fiquei meio preocupada. Porque a gente sabe, né, que essa coisa de amor pode fazer a felicidade de uma pessoa, como pode também fazer-o sofrer. Eu não queria jamais ver a minha mãe sofrendo. A coitadinha já tinha penado tanto quando o pai morreu. Um dia, eu a vi saindo do quarto toda animada, toda produzida, toda perfumada. Aí, curiosa, eu perguntei: ué, mãe, vai aonde? Então, eu marquei de encontrar uma amiga lá do banco e eu olhei para ela desconfiada, até porque não tinha acreditado muito naquela história de amiga, não. A senhora tem certeza que é uma amiga? Olha, duvido que a senhora tenha ficado trancada naquele quarto quase uma hora, se arrumando, se produzindo, só para encontrar uma amiga. Fala a verdade, mãe. Fala a verdade para mim, a senhora não está indo se encontrar, digamos, com um paquera, um namoradinho, não? Ela desconversou, deu assim uma risadinha, saiu pela tangente, o que antes de desconversar mesmo só confirmou para mim. É lógico que ela estava indo ao encontro de um homem. Até porque, se estivesse mesmo indo encontrar alguma amiga, quando eu falei aquilo, ela teria dito algo tipo assim: que nada, eu vou encontrar fulana, e diria até o nome da amiga. Só que não. Ou eu muito me enganava, ou não tinha nada a ver com a amiga aquele encontro que ela tinha marcado. Bom, fiquei ali pensando, será que é alguém que eu conheço? Ela falou que era uma amiga do banco, de repente é um amigo do banco. A minha mãe era gerente de uma agência bancária ali no centro. Quem sabe tivesse conhecido algum cliente ou estava envolvida com algum funcionário ali do banco mesmo. Do alto dos seus 54 anos de idade, a mãe continuava uma mulher muito bonita. De qualquer maneira, ela ainda demorou para me confessar que realmente estava saindo com alguém. Até que um dia, filha, vou falar a verdade para você. Eu conheci uma pessoa assim. Já faz algum tempo que a gente está saindo. Eu ainda não tinha falado do Valtinho, porque, bom, primeiro que eu queria ver se a coisa ia engrenar, né? Ficar séria. E depois porque, você sabe, né? Eu
Eu não gosto de ficar trazendo um namorado aqui em casa. Ela falou aquilo, depois fechou os olhos e sorriu. Olha, estava na cara que a minha mãe estava apaixonada. Só aquele gesto já dizia tudo. Sabe o que é, filha? É que com o Valtinho é diferente. Eu acho que desta vez a tua mãe encontrou uma companhia bem legal, viu? Eu acho que depois do teu pai, ele é o primeiro homem de quem eu gosto de verdade. Estou muito apaixonado. Como se precisasse falar. Só pela cara da minha mãe, não precisava nem ser eu, que a conheço desde que nasci. Podia ser qualquer outra pessoa. Era olhar para a carinha dela, toda feliz, que a pessoa já adivinharia, está apaixonada. E eu olhei para ela meio indecisa, porque é aquilo que eu já falei. Por um lado, era motivo de alegria. Por outro, de preocupação. Sério, mãe? Puxa, que bom. Fico feliz pela senhora, mas quando que a senhora vai trazer esse rapaz aqui para eu conhecer? Ah, não sei, filha. Qualquer dia desses. Olha, eu fiquei pensando naquele assunto o dia todo. Porque, como eu já disse, se tudo desse certo, seria a felicidade da minha mãe e, em consequência, a minha felicidade também. Só que essa coisa de amor, a gente sabe como é, né? Foi só depois de umas 3 ou 4 semanas que eu tive a surpresa. Era um sábado. Eu estava ali na sala assistindo a novela, quando escutei aquele barulhinho de porta se abrindo, seguido de passos. Só podia ser a minha mãe, claro. E como eu também escutei uma risada masculina, ela só podia estar acompanhada do novo namorado, o tal do Valtinho. E olha, no que eles apareceram diante de mim, eu levei até um susto. O tal namorado da minha mãe não passava de um rapazinho. Olha, se tivesse 24, 25 anos, se tanto, era muito. Confesso que eu fiquei espantada quando olhei para minha mãe entrando com aquele rapaz. Os dois de mãos dadas. Com a boca nas orelhas, ela foi logo falando. Ó, filha, deixa eu te apresentar o Valtinho. Valtinho, essa é a Sabrina, minha filha. Esse aqui é o rapaz de quem eu te falei. Olha, tinha alguma coisa muito errada naquela história. Eu tinha, sim, ficado ciente de que ela tinha um paquera, um namorado. Ela mesma me contou. Só que quando ela falou em paquera, namorado, falou que estava gostando do homem, meu Deus, eu pensei que fosse um homem feito. Um homem mais ou menos da idade dela. Que tivesse 5 anos a menos, tudo bem, mas... Repito, aquele rapaz não tinha mais do que 24, 25... Olha, 26 anos no máximo. Ela tinha dito que estava gostando do cara. Só que em nenhum momento mencionou que o tal namorado fosse um rapazinho tão jovem. Pela cara que eu fiz, ela deve ter notado o meu espanto. Ô filha, não vai cumprimentar o Valtinho? Meu Deus, que situação. Meio sem jeito, levantei do sofá, estendi a mão para o rapaz e a gente se cumprimentou. Olha, sabe quando você não vai com a cara da pessoa? Eu olhei para a cara dele e não sei explicar, mas eu senti uma coisa muito ruim. Enquanto a gente se cumprimentava, ainda dei uma olhadinha assim para minha mãe e pensei comigo, meu Deus, o que a minha mãe está fazendo com um moleque desses? Repito, ele devia ter 24, 25 anos, se abusar. Podia ser filho dela. Olha, fiquei de queixo caído. Mais do que isso,
extremamente preocupada com ela, porque, olha, bastava olhar para a cara dele para a gente sentir que as intenções não eram nada boas. Não era só o fato de ser mais novo, e muito mais novo. O que um rapaz bonito como ele, novo, podia estar querendo com uma mulher de 54 anos de idade, como a minha mãe? Algum interesse escuso ele deveria ter. Olha, que Deus me castigue se eu estiver errada, mas eu até achei que ele tinha assim uma cara meio de gigolô, de aproveitador. Com certeza só podia estar com ela por causa de dinheiro. Aliás, eu também não gostei do jeito como ele olhou para mim. Ficou me medindo assim dos pés à cabeça. Sabe que aquela pessoa abusada? Meu Deus, eu senti naquela hora que a minha mãe estava entrando na maior fria da vida dela. Tudo bem que era um rapaz bonito, bem apanhado, só que a minha intuição me dizia que ele estava mal intencionado com a minha mãe. Naturalmente que depois eu lhe passei o maior sermão. Eu não queria ficar me intrometendo na vida da minha mãe. Longe disso. Agora, meu Deus, ela também devia pensar um pouco mais, medir as consequências dos seus atos, perceber que aquele relacionamento não podia dar certo. Então, mesmo que eu não gostasse de me intrometer na sua vida, eu fui obrigado a falar. Ô mãe, onde que a senhora conheceu esse Valtinho, hein? Ah, lá mesmo no banco. Eu sou gerente da conta da firma onde ele trabalha. Por quê? Mãe, como por quê? A senhora por acaso sabe quantos anos tem esse rapaz? Ah, sei lá, Sabrina. Eu nunca perguntei, né? Deve ter uns 25. O que isso tem a ver? Mas o que isso tem a ver, mãe? Tem tudo a ver, mãe. A senhora agora deu para pegar a criança para criar? Esse cara aí tem idade para ser teu filho, mãe. A senhora me desculpe. Quando eu falei assim, eu vi que ela não gostou. Me olhou com uma cara tão feia. Não, eu não acredito que em pleno século XXI você ainda tenha esse tipo de preconceito, minha filha. Pelo amor de Deus, hoje em dia, isso não tem mais nada a ver. Olha, quando a pessoa está apaixonada, não adianta. Eu poderia ficar ali 1 ano e mais 6 meses tentando convencer a minha mãe de que aquele relacionamento não tinha futuro nenhum, que não ia adiantar. Mas não ia mesmo. Tudo porque dava para notar, ele estava apaixonada. Olha, não era implicância minha, juro que não era. Eu senti que aquele rapaz não tinha boas intenções em relação... E não era só o fato da idade. A cara dele... A gente nota pelo semblante da pessoa. Tinha cara de gigolô. Só pelo modo como ele me mediu dos pés à cabeça, deu para sentir que ele não valia nada. Pessoa abusada. Como não ficar preocupada, meu Deus, numa situação assim? Não era uma pessoa qualquer, era minha mãe. E para confirmar as minhas suspeitas, um dia em que a minha mãe apareceu em casa com ele novamente, aconteceu. Enquanto ela foi tomar um banho e se arrumar, eu fiquei ali fazendo sala para ele. De repente, ele se virou assim para mim e falou: escuta, será que tinha como você me arranjar um copo d'água? Eu estava prestes a responder, só que ele não me deu tempo. Falou aquilo e já se levantou. Bom, se bem que não precisa se incomodar não, viu? Você pode deixar que eu mesmo vou até a cozinha e pego. Afinal, agora a gente é enteado, né? Não tem para que ficar fazendo cerimonial, não é? Sabe, na hora me deu uma coisa tão esquisita que eu retruquei, mas eu retruquei assim no bate-pronto, sem pensar. Enteados? Ué, como assim enteados? Pelo que eu sei, você é só namorado da minha mãe. Ele riu. Ah, tudo bem, por enquanto, né? Mas e se eu me casar com a Heloísa? Nesse caso, aliás,
você vai ter de me chamar até de papai, sabia? Já imaginou você me chamando de papai? Ele falou aquela gracinha e ficou olhando para mim, com aquele risinho de ironia. E antes que eu pudesse retrucar, completou: se bem que eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu preferia, juro por Deus, eu preferia mais que uma gata como você me chamasse de outra coisa e não de papai. Você é muito bonita, sabia? Olha, em palavras, eu não consigo expressar o que eu senti naquela hora. Uma raiva, uma repulsa. Porque agora, se houvesse ainda alguma dúvida, estava comprovado. O cara era mau caráter mesmo. Minha mãe tomando banho e ele me cantando. Olha, nunca vi sujeitinho mais abusado. Eu achei o cúmulo aquilo que ele me falou. Me senti até enojada. Imagine. Eu era filha da mulher com quem ele estava saindo. Como que ele podia ter coragem de me falar uma coisa daquelas? Cara de pau abusado. Eu não soube nem o que responder. Além de todas as coisas que falou, ainda tinha aquela sua cara de safado. Sabe aquele olhar de homem safado, que não respeita ninguém? Quando a minha mãe apareceu ali na sala, a minha vontade foi de contar tudo para ela, na frente dele. Só que, sei lá, eu achei melhor conversar com ela depois, quando estivéssemos só nós duas. Quando os dois saíram pela porta, ele ainda deu uma viradinha para trás e me sorriu, o mesmo sorriso safado. Olha, ninguém pode imaginar a raiva que eu senti desse cara. Raiva dele e pena dela, coitada da minha mãe. Coitada da minha mãe, ela não merecia. E o pior é que a pobre estava apaixonada. Se fosse só um namorico, uma paquera, mas ela estava apaixonada por ele. E quando a pessoa se apaixona, principalmente na fase da vida em que ele estava, e principalmente por um menino que tinha idade para ser filho dela, eu sabia que seria muito difícil eu convencê-la de que ele não valia a comida que comia. Meu Deus, com tantos homens maduros e interessantes por aí, loucos para conhecerem uma mulher especial como ela, sabe, não dava para entender. Quando ela chegou, eu estava de prontidão, porque eu precisava conversar com a minha mãe. Ela podia até levar a mal, ela podia até não entender, mas era a minha obrigação. Fui obrigada a contar aquele episódio. Aquela falta de vergonha, aquela sem-vergonhice que tinha acontecido ali na sala, enquanto ela estava lá tomando banho no banheiro. Ela me ouviu sem dar um pio. Depois que eu terminei, ficou me olhando, mas com uma expressão tão esquisita. Parecia que estava com raiva de mim. E eu não estava enganada, porque dali a pouco ela olhou para mim e falou: ô Sabrina, o que você está querendo, hein, filha? Estragar a felicidade da tua mãe? É isso? Será que depois de tanto tempo sozinha, Sabrina, eu não tenho o direito de querer ser feliz de novo? Mas, mãe, não é isso, mãe. Pelo amor de Deus, mãe, não entenda mal. Eu sou a primeira a desejar a sua felicidade, só que com um homem apropriado, mãe. Esse cara tem idade para ser teu filho. Ah, então é isso, é? De novo com essa história? Você não acha que é muito preconceito da tua parte, não? Mas mãe do céu. Ai, Jesus, não é preconceito, mãe. É que ele é muito mais novo. E, aliás, essa história da idade, se é que a senhora quer saber, nem é o mais importante agora. O mais importante é que ele não serve para a senhora. Ele não gosta da senhora. Como que não gosta? Mas
Da onde que você tirou isso? Mãe, abre os olhos, mãe. Esse Valtinho não vale nada. Se a senhora quer saber, ele chegou... Não vou nem falar. Não, agora fale. Ele me passou uma cantada ontem quando a senhora estava tomando banho. Você está brincando. Sabrina... Mas minha filha, eu nunca imaginei que você fosse capaz de inventar uma mentira dessa só para me afastar do Valtinho. Você vai ficar contra mim, é? Mãe, pelo amor de Deus, mãe, a senhora está me deixando louca. Eu estou falando a verdade, mãe. Ele me cantou. Não é questão de ficar contra a senhora. É que esse cara não vale nada, mãe. Quer dizer que então que você acha que só porque eu sou um pouco mais velha, eu não tenho capacidade para seduzir um homem mais jovem? Mãe, não é isso, mãe. Em primeiro lugar, não é um pouco mais velha, mãe. Abre o olho, mãe. A senhora tem idade para ser mãe dele. E repito, isso agora nem é o mais importante. Será que a senhora não ouviu o que eu falei? Ele deu em cima de mim, mãe, enquanto a senhora estava tomando banho ontem. Tanto que a gente discutiu feio. Porque, de repente, ela passou até a insinuar que eu estava interessada no tal do Valtinho. Disse até que tinha reparado no modo como eu olhava para ele, sabe? Coisa sem o menor cabimento, meu Deus, eu ali tentando abrir os olhos dela. E ela imaginando que eu estivesse... Chegou uma hora que eu me entreguei nas mãos de Deus, né? Pensei comigo, quer saber? Fiz tudo que estava a meu alcance. Se ela não quer me ouvir, fazer o quê, né? A mãe aqui é ela, não sou eu. Nossa discussão foi tão feia que ela chegou a virar a cara comigo. O fato é que a minha mãe, ela ficou tão cega por conta desse tal de Valtinho, que, olha, parece que perdeu todo o bom senso. Meu Deus, o que leva uma mulher madura, com experiência, inteligente, porque a minha mãe é muito inteligente, sempre foi. Se deixar levar, nem a mim, que sou sua filha, ela quis ouvir. Aliás, não quis ouvir a mim, nem a minha tia, porque eu fui lá e contei para minha tia, mas não adiantou. Ela não entendeu que a gente só queria o bem dela. Ninguém queria que ela quebrasse a cara, sofresse por causa de um safado, porque é o que ele é, safado. Esses dias, por exemplo, ela combinou de sair com ele, se arrumou toda, se produziu e ficou esperando pelo ordinário. E ele a deixou a noite toda sentada naquele sofá, esperando. Mais do que isso, ainda desligou o celular para que ela não conseguisse falar com ele. Eu vi tudo. Ela ficou louca com aquele celular na mão, ligando para ele uma vez atrás da outra e nada. Terminou a noite chorando, claro, como eu já imaginava que fosse acontecer. Sozinha, com o olhar perdido. Eu fiquei com tanta pena. Só que quando eu fui tentar consolá-la, ela se irritou comigo. Sabrina, me deixa sozinha, pelo amor de Deus. Por que você não vai para o teu quarto, hein? Não era isso que você queria? Meu Deus do céu, a mulher perdeu completamente o juízo. Eu já não estou mais reconhecendo a minha mãe. Agora ela inventou que eu quero a infelicidade dela. Ela está simplesmente irreconhecível. Essa paixão virou a cabeça da minha mãe. Não escuta ninguém. Acha que o mundo todo está contra ela, tentando estragar a sua felicidade, quando, na verdade, a verdade é bem outra.
A gente está querendo, eu, minha tia, até meu primo, a gente está querendo o bem dela. A gente não quer é que ela sofra. Porque todo mundo enxerga, menos ela, que o cara é um safado. Já não seria a pessoa mais indicada para ela por causa da idade. Não é questão de preconceito. 5 anos, 10 anos, vá lá. A mulher ser mais velha do que o homem, ainda vá. Agora, meu Deus, ele se tiver 25 anos, 26, é muito. Ela tem 54. Essa paixão virou a cabeça da minha mãe. Ela não escuta ninguém. Meu Deus, justo ela que sempre foi tão centrada, sempre colocou tanto juízo na minha cabeça. Volta e meia eu a encontro pelo canto, com aquele olharzinho triste e aquele celular na mão, tentando falar com o ordinário. Com certeza, enquanto ela está ali sofrendo, o sem vergonha deve estar na noitada com alguma menina da idade dele. Disso não tenho dúvida. Arranca dinheiro da pobre coitada para gastar com as meninas, na balada. E o pior é que, repito, não adianta falar, porque ela não escuta. Quem sabe fosse melhor que ela quebrasse a cara de uma vez. Assim pelo menos acordava, abria os olhos. Meu Deus, não quero a infelicidade da minha mãe. O que eu quero é justamente o contrário. Mas qualquer um pode ver que essa história tem tudo para dar errado. Só ela não enxerga. Esse Valtinho não presta. Esse cara não vale nada. Não passa de um gigolozinho barato. Repito, arranca dinheiro dela para gastar com as meninas na balada. Até a mim, que sou filha dela, ele tentou cantar. Sabe aquela pessoa que não tem respeito por nada? Pessoa abusada, que pensa que pode fazer o que quiser, a hora que quiser, com todo mundo? Será que só a senhora não percebe isso, mãe? Será que a paixão te deixou tão cega que a senhora não consegue enxergar um palmo adiante do nariz? Será, mãe?